Olá a todos, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre Captive Portal, tá? A gente vai falar sobre a utilização do Captive Portal no PFSense, beleza? Respondendo a dúvida do Thiago e do Paulo, que pediram mais vídeos sobre Captive Portal, então a gente está fazendo aqui. E vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, qual que é a ideia, né? Por que o Captive Portal é tão utilizado? Principalmente quando a gente tem uma necessidade de um acesso à internet, né? E você quer que determinados clientes só possam acessar a internet com base em uma autenticação no Captive Portal, tá? Hoje a gente vai falar de duas formas de se autenticar. Uma utilizando usuário e senha e outra utilizando voucher, tá? Então nós vamos mostrar essas duas formas aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o cliente acesse, né? Então nós temos aqui uma máquina com PFSense. Do lado da WAN a gente tem o acesso à internet e do lado da LAN a gente tem uma ligação com um access point, por exemplo, tá? Poderia ser rede cabeada também, tá? A gente está supondo aqui uma rede sem fio. Então o cliente ele vai acessar via rede sem fio e esse acesso vai entrar no Captive Portal. Com base em autenticação, esse cliente pode acessar a internet ou então ele fica isolado da rede, tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui como é que funciona. Então, vamos aqui no PFSense, né? Então a ideia aqui, a gente vem aqui em serviços e já tem aqui o Captive Portal, tá? Então a gente vai clicar aqui, Leave Page, beleza? E aqui a gente vai adicionar. Então vamos adicionar né? Vamos chamar a zona aqui de teste 1, beleza? E primeira zona. Essa é uma forma de você separar por zonas, tá? Na maioria das vezes vão utilizar apenas uma zona. Então, Save and Continue. E aqui a gente começa, né? Então, o primeiro passo é Enable Captive Portal, né? Então, a gente vai dar um Enable nele e aí ele vai perguntar qual a interface que você vai trabalhar. Geralmente a gente vai trabalhar na LAN, né? Mas pode ser que você tenha várias interfaces aqui de LAN, então você tem que especificar qual interface que você vai trabalhar. No nosso caso aqui vai ser a LAN. Esse ponto aqui é bem interessante, que ele mostra o número máximo de conexões concorrentes que o mesmo cliente pode fazer para o Captive Portal, tá? Aqui existe muita confusão em algumas páginas aí na internet, pessoas confundindo, achando que isso aqui significa o número máximo de clientes que podem estar conectados no Captive Portal. Não é, tá, gente? Isso aqui é o número máximo de conexões, tá? Ele inclusive avisa aqui, ó, não está setando how many users can be logged into Captive Portal, tá? Ele não está dizendo quantos usuários podem estar logados. But rather how many connections a single IP can establish to the portal, ok? Então beleza, vamos lá. Os clientes vão ser desconectados após esse tempo que você colocar aqui, tá? Esse outro tempo aqui é um tempo em que os clientes vão ser deslogados, mesmo que haja atividade. Isso aqui é como se você colocasse uma cota para os usuários, então eles vão ser desconectados quando atingir uma cota, ou seja, se o usuário já navegou X megabytes ou X gigas, ele já consumiu de recurso de tráfego, ele é deslogado, tá? Eu só estou falando aqui sobre alguns pontos, eu não vou falar sobre todos para o vídeo não ficar cansativo, estou falando sobre apenas alguns pontos interessantes e a gente vai começar a fazer a instalação, tá? Então, beleza, deixa eu ver aqui o que mais que tem de interessante. Aqui é um ponto bem interessante, né? Em que a gente tem o concorrente login, concorrente user logins, né? O que a gente tem aqui? Se a gente colocar disable, a gente não vai permitir, né, login por usuário e voucher, tá? Se a gente colocar em múltiplos, a gente não está colocando restrição no número de logins por usuário ou voucher, ou seja, o mesmo usuário ele pode logar com dispositivos diferentes, tá? Ou o mesmo voucher vai possibilitar que o seu cliente logue com dispositivos diferentes, por exemplo, tá? Quando a gente começa a colocar last login, por exemplo, né? Last login, ele vai dizer que o mais recente vai ser o que, por exemplo, se você tem um usuário lá, o usuário Paulo, ele logou no computador dele, depois ele loga no celular. Quando a gente deixa no last login, o último que ele logou, por exemplo, o celular, é o que vai contar, que vai contabilizar como login e consequentemente vai ter acesso.
tá? No caso do first login, aí já seria o oposto, né? Ou seja, se ele logou primeiro com o celular, ele vai ter esse acesso com o celular, mesmo que depois ele faça acesso com outros dispositivos, ele não vai conseguir ter acesso, tá? Enquanto o primeiro dispositivo estiver acessando, tá, gente? É importante a gente falar isso. Muito bem, a gente pode colocar Mac Filter, né? Filtrar Mac. Essa parte é interessante para garantir que os clientes, que os Macs dos clientes vão continuar os mesmos, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo aqui mostrando os pontos vulneráveis de uma configuração de Captive Portal, tá? A gente tem que prestar muita atenção no como a gente está configurando o Captive Portal para que isso não seja aproveitado de forma inadequada por algum usuário mal intencionado, tá? A gente também tem Per User Bandwidth Restriction, né? Então você pode delimitar uma largura de banda por usuário. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando você tem uma conexão com a internet de uma certa forma bem limitada. Então você pode restringir qual é a largura de banda dos seus usuários. Então você evita que um determinado cliente comece a consumir a largura de banda excessiva e acabe prejudicando a conexão dos outros clientes. Então isso é muito interessante. Você pode customizar a página do login do Captive Portal. E aqui tem um ponto interessante que você pode colocar os termos e condições relacionados ao seu Captive Portal, tá? Então você pode colocar as regras para estar acessando aquela internet, que tipo de site pode, que tipo de site não pode, que tipo de penalidade quem está acessando pode estar submetido. Então isso aí depende muito do critério da empresa. E aqui vem um ponto interessante para a gente, que é o tipo de autenticação. Então o primeiro que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar o de usuário, tá? Nesse caso aqui do usuário, a gente vai utilizar o Local Database. O que quer dizer isso? A gente vai usar a nossa base de dados local aqui do PFSense. Então nós vamos cadastrar os usuários aqui no próprio PFSense e vamos fazer o login desses usuários, tá? Isso pode ser alterado também. Muito bem, agora a gente vai dar um save aqui. Beleza. Agora o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui, a gente precisa criar os usuários, né, que vão ter acesso ao Captive Portal. Então, algo importante, né? A gente tem que configurar o usuário, mas a gente também tem que... Eu estou partindo do ponto que o PFSense de vocês já está doando via DHCP, por exemplo, né, acesso aos clientes, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já vi problemas no Captive Portal em que o DHCP do PFSense, o PFSense já estava sendo usado diretamente para dar IP para os clientes. Então o DHCP não estava ativado, consequentemente o cliente não estava conseguindo pegar IP. Para isso no PFSense é muito simples, né? A gente vem aqui em serviço, DHCP Server, e vai dar um enable aqui no DHCP Server, tá? Basicamente é isso. Se quiser pode colocar outras informações aqui específicas, né? Principalmente se o gateway não está diretamente no próprio PFSense, tá? E vai vir aqui em salvar, tá? E pronto, já está com o DHCP ativado. Então vamos lá, vamos para criar os usuários. Então a gente vem aqui em System, né? A gente desce aqui em User Manager, a gente vai criar um novo usuário aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o usuário João, tá? João, vamos colocar uma senha para o João. Vamos salvar aqui para criar o João. Username contém... sim, João, sem o tio. Beleza. Vamos salvar. Muito bem. Ok. Agora a gente vai dar um privilégio aqui para o João, que é o seguinte. A gente vai colocar um privilégio aqui relativo ao Captive Portal, tá? Então ele vai poder fazer login ao Captive Portal. Então vamos selecionar aqui e vamos salvar. Beleza. Então agora a gente já tem o João como usuário que pode ter acesso via Captive Portal, tá? Então vamos usar essa mesma máquina que a gente está usando para acessar o PFSense, né? Vamos abrir aqui uma segunda aba, né? Eu vou reiniciar a interface dela de rede, né? Para fazer de uma forma semelhante a alguém que está logando na rede, tá?
Então vou fazer aqui, beleza? Então vamos testar aqui, google.com. E a gente observa aqui que apareceu um Open Network Login Page, tá? Uma informação de... é como se fosse um pop-up. Então a gente pode clicar aqui, vai aparecer a tela do pfSense, né? Então aqui a gente vai colocar João. E beleza, se a gente for aqui, ele já entrou na página do Google, tá? Então aqui a gente já pode começar a fazer testes de navegação. Beleza? Está navegando tranquilamente, tá? O que é interessante aqui, né? A gente pode também vir aqui e colocar a informação de Captive Portal aqui. Aqui. E aqui ele mostra qual usuário está logado. Deixa eu levar aqui para cima, que eu acho isso aqui bem interessante, né? Então aqui ele te mostra, olha, o João utilizando o Mac aqui. Bom, você tem o Mac aqui da máquina do João, tá? O horário em que a sessão iniciou, tá? A última atividade dele. E aqui a gente pode também, por exemplo, se a gente chega aqui e elimina essa sessão do João, por exemplo, vamos eliminar aqui, tá? Muito bem, eliminamos aqui a seção do João. E agora a gente vai verificar como é que está aqui o João tentando navegar, né? Então vamos tentar o teste aqui, ó. Observe que ele vai tentar e não vai conseguir, vai ficar aqui tentando o tempo todo, tá? A gente pode colocar qualquer coisa aqui, simplicando redes. Ele vai ficar tentando aqui, tá? E não vai conseguir, não vai aparecer a informação para ele, tá? Para que haja informação, a gente vai ter que vir aqui, abrir novamente, logar com o João, J maiúsculo, e colocar a senha dele, né? Tá? Uma vez que você tenha colocado a senha, aí você vai conseguir acessar. Observe que agora já apareceu aqui, né? Então se a gente der Enter aqui, a gente entra na página, tá? Tranquilo até aí? Bom, essa é a forma de fazer autenticação por usuário, né? Então aqui você pode colocar vários usuários. Vamos colocar aqui aquela informação do Captive Portal. Ela deve estar aqui para baixo. Dando F5 já aparece aqui a informação do João. Tá? Então você pode ter múltiplos usuários acessando aí a sua rede, né? O próximo vídeo que a gente vai fazer, para não ficar muito grande, o próximo a gente vai falar sobre os vouchers, né? O voucher é interessante porque, dependendo da forma como você está atendendo seus clientes, você pode simplesmente colocar um código que você passa para o seu cliente. Então, por exemplo, hotel costuma utilizar muito voucher, né? Ou cafés, por exemplo, você passa o código para o cliente utiliza aquele código ali, aquele código tem um tempo de expiração, né? Dado aquele tempo, aquele código expira e aí o cliente, se quiser, ele tem que renovar esse código, tá? Então a gente vai deixar isso para a próxima aula, para não ficar um vídeo tão grande, beleza? Comentem aí se estão gostando dessa parte do Captive Portal.